Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, meus queridos irmãos, paz e graça. Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para sempre. Paz e graça a todos os queridos irmãos, eleitos e eleitas do Senhor. Que o nosso Deus Todo-Poderoso venha nos dar sabedoria e entendimento para nós conhecer mais as Escrituras, ter o conhecimento da graça que foi revelada aos eleitos. Então, essa série aqui no Apocalipse é muito interessante, muito importante nós aprender um com os outros. Estamos aqui na série do Apocalipse. Você não pode esquecer de se inscrever neste canal. Inscreva neste canal, dê o seu like, dê o seu joinha. Vamos fazer esse canal crescer com conhecimento da graça para libertar muitos filhos e filhas de Deus de dentro do sistema podre religioso, chamado evangélico, chamado islamismo, cristianismo, judaísmo, porque essas palavras, quem criou elas foram os próprios homens, e nós aqui estamos mostrando o conhecimento das Escrituras já interpretadas, já consumadas, já feitas. Quero lembrar vocês, meus queridos irmãos, do canal Yahushua Reina para sempre, que aqui nós analisamos as Escrituras já interpretadas, não forçamos a interpretação, também não analisamos a fé dos irmãos, a sua crença, o seu credo religioso, mas passamos o conhecimento da graça. Nós não forçamos ninguém a sair do sistema, não forçamos a força, mas é Deus que dá o entendimento, é Ele que dá o entendimento, que dá a sabedoria para fazer os eleitos e as eleitas deles entender. Também é Ele, também é o mesmo Deus que não dá entendimento, porque em graça Deus, Ele é soberano. Então nós estamos aqui nessa série, fazendo aqui por amor. Como eu já falei, nós estamos aqui com o celular, aqui nós não temos rendas nenhumas, nós fazemos aqui pela fé para ver os irmãos livres do sistema religioso. E eu estou muito alegre porque tem muitos irmãos que eu já tenho conhecido aqui nas plataformas digitais, e eu estou muito alegre porque os irmãos estão saindo, deixando esse sistema podre religioso. Se os irmãos entenderem, os eleitos de Deus que estão ali dentro, todos eles entenderem que o Evangelho da Graça, ele já nos salvou, salvou a primeira igreja do primeiro século, salvou os hebreus eleitos. Se os irmãos entenderem, não ficará ninguém dentro dessas igrejas chamadas evangélicas de pedras. Os irmãos entendendo essa mensagem da graça, os irmãos não vão querer nem pisar na calçada desses alçapões, porque lá eles enganam, eles lubridiam, eles fazem as pessoas perder as suas mentes, eles se enriquecem, eles é uma empresa, meus amados. Ali é uma empresa, não tenho medo de falar. Nós falamos aqui pela graça. É pequenas coisas e grandes negócios, é franquias, é empresas aonde eles enganam o Filho de Deus. Então nós estamos aqui na plataforma digitais, aqui no canal Yahushua Reina para sempre, aqui nas plataformas digitais, no YouTube, também no Facebook e outras redes e outras plataformas, anunciando essa mensagem que liberta as vidas, as mentes, e levamos esse conhecimento para as pessoas conhecer a verdadeira interpretação das Escrituras. Então eu estou muito alegre, quero agradecer mesmo, sempre em todos os áudios estou dizendo, agradecer aos queridos irmãos, 33 irmãos inscritos nesse canal. Isso é uma alegria muito grande, uma alegria muito maior. Falando assim, aqui eu quero expressar minha gratidão e agradecer a vocês, meus queridos irmãos, que estão inscritos nesse canal. Peço a vocês que compartilhem também, toque no sininho, comente aí o seu comentário, porque nós que estamos aqui nas plataformas digitais,
a gente tem que estar preparados. Nós, em graça, estamos preparados para críticas, né? Muitas pessoas não vão concordar, mas vamos encontrar outras pessoas que vão concordar com a mensagem, não com nós, mas com a mensagem da graça, não com o nosso entendimento, com a nossa interpretação. Então, os irmãos podem comentar, estamos aqui para receber críticas, tendo um entendimento diferente. Eu era assim também, eu comentava, e hoje eu entendi, meu amado, que nós que estamos aqui é para transmitir essa mensagem, para tirar essas mentes eleitas de Deus, eleitos de Deus, e dentro desse sistema podre religioso chamado evangélico e outros aí que eles lubridiam. É um sistema que é muito cruel, meus irmãos, que fazem as pessoas perderem as suas mentes, escravizam as pessoas, colocam regra nas pessoas. Mas a Bíblia diz que o Salvador, nos dias da sua vida, Ele chamou nós para nós ser livres. Os filhos e as filhas de Deus são livres, são eleitas, são eleitos do Senhor. Vamos entrar aqui na série. Eu falei que os gafanhotos do capítulo 9, fazendo aquele resumo, capítulo 9, foram os soldados romanos. Isso é bem claro. Está bem claro essa figura de linguagem, essa simbologia na visão que Yahushua deu a Yahoná, a João, na ilha de Patmos. Isso é bem claro que eram os gafanhotos, sim, que invadiram. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 21, que os gentios pisariam em Jerusalém, e eles pisaram, e aí na visão é usado como gafanhotos. Foi a dinastia Flaviana, juntamente ali com Vespasiano, que assumiu o lugar do imperador Nero, filho da perdição, falado pelo apóstolo Paulo, juntamente com seu filho general Tito, que é o príncipe de Daniel, capítulo 9. É bem claro isso, meus queridos irmãos. Então, nós aqui mostramos as escrituras, a cópia do Almeida já interpretada. Então é bem claro que no capítulo 9 fala-se da invasão dos soldados romanos, comparado na visão como gafanhotos. Era a língua hebraica, a simbologia, a força de expressão, a figura de linguagem. Não tem como, meus queridos irmãos, levar isso para o futuro, porque a teologia futurista, eu respeito meus queridos irmãos futuristas, tenho muitos irmãos que eu conheço, futuristas, que estão aqui no YouTube, que a gente respeita, mas a teologia está equivocada, e eles dizem que esses gafanhotos vai aparecer no futuro incerto, e esses gafanhotos é aqueles gafanhotos lá de Varginha, que são os ETs. Eles dizem que esses gafanhotos que vai subir do poço, do abismo, esse abismo do heliocentrismo que eles inventaram, da Marvel, de Hollywood, da Disney, é os ETs. Mas as escrituras não falam em ETs. As escrituras falam de figuras de linguagem. As escrituras falam de simbologias, de profecias. E a escritura fala que a criação de Deus continua a mesma. Ele fez macho e fêmea, animais do campo, animais marinhos. Meu amado, isso tudo é uma conspiração tentando anular aquilo que o Salvador já fez. Mas ninguém, nunca, nenhum ser humano vai anular, porque a obra dele foi perfeita, está perfeita. Nós somos espíritos perfeitos, eleitos, somos espíritos regenerados. Os irmãos estão entendendo a mensagem da graça? Então não tem como inventar uma coisa tão cruel dessa, dizer que os gafanhotos do capítulo 9 é os ETs que irão sair, do abismo, esse abismo que eles entendem que é o abismo de Hollywood, aquele filmes que aparece aí na Netflix, aquele abismo escuro, o espaço sideral, o sistema solar. Não, o abismo
que nós falamos é aquilo que ficou no passado. A estrela que caiu do céu e abriu o poço do abismo foi o próprio Deus, o próprio Yahushua, o próprio Jesus falando assim. Ele que tem a chave, ele que abriu para trazer a destruição sobre o território, sobre a velha aliança. Ele que abriu o poço do abismo, a estrela que caiu do céu, Yahushua, que aprendemos a chamar de Jesus. Então, os gafanhotos, é bem claro, a gente nunca vai ver gafanhotos com rosto de homens. A gente nunca vai ver gafanhotos, insetos da terra com cauda de escorpião. Mas só o sistema religioso perverso, terrível, cruel. E eles pegaram gafanhotos, que eram insetos lá de Malaquias 3:10, e eles pregam a evolução. É triste isso aqui, meus amados. Eles ensinam a evolução, que os gafanhotos evoluíram de Malaquias, do Antigo Pacto até o século 21. Eles pregam a evolução. Você está entendendo aqui, meu amado? Acho que eles pregam, eles acreditam, como eles acreditam no sistema solar, eles acreditam, a teologia futurista, esse sistema aí acredita que até mesmo que o homem veio do macaco. É triste dizer isso, porque eles acreditam, olha as pregações deles, olha o ensinamento, olha a teologia moderna deles. Dizem que aqueles gafanhotos lá de Malaquias, aquela espécie de cortador, migrador, evoluíram e viraram demônios. Dizem que são demônios agora na nova aliança, que entra nas casas dos filhos de Deus, das filhas de Deus, rói. A pessoa entra numa dívida financeira, uma dificuldade financeira, e diz que é o devorador, o demônio. Então, é esse sistema podre que o evangelho vai de encontro, vai contra. Os irmãos estão entendendo? Por isso que estamos aqui, os pregadores, os mensageiros da graça de Deus. Sempre vai haver mensageiro da graça de Deus em todas as gerações que passar por essa terra, meus queridos irmãos. Então nós deixamos bem claro aqui que os soldados, a dinastia flaviana, foi os gafanhotos do Apocalipse, capítulo de número 9. Agora nós iremos falar do capítulo 10. Capítulo 10, a visão. A visão é uma visão que ele recebeu na ilha de Patmos. Ficou como testemunha que Yahushua disse: importa, Pedro, que João fique, até que eu venha. Capítulo 1, versículo 1, já falei isso muitas vezes, que foi breve. Brevemente deve acontecer, rápido. Então foi os 37 anos que aconteceu, do ano chamado 33 da cronologia, do calendário de Július, e o calendário de Július ali, que era o calendário dos imperadores romanos, até o ano 70 D.C. depois de Cristo. Foram 37 anos, o ano 33 da sua morte até o ano 70. Foram 37 anos que tinham que acontecer aquilo que foi profetizado pelo Salvador no dia da sua vida. Que ele falou aos discípulos: não ficará pedra sobre pedra, haverá princípios de dores, haverá uma grande tribulação e haverá vinda do Filho do Homem. Foi breve isso. Isso não é para o futuro, não foi para o futuro, não é para o futuro incerto. Então, nós falamos que a Bíblia é uma história que passou, completamente uma história que passou e que alcançou os eleitos. Os eleitos, nós estamos perfeitos no Espírito. Então, capítulo 10 tem uma coisa muito interessante que eu vou entrar aqui hoje, vou falar aqui rápido, que as igrejas de pedras, essas igrejas físicas que começou no século IV, que não havia igrejas físicas no primeiro século, mas já no segundo século ali, no terceiro, no quarto século, começou a construir igrejas físicas e começou a aparecer
as mentiras do sistema religioso. Tem uma instituição que se baseou no livro de Daniel, uma igreja física de pedra, que começou com um homem chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller foi um fazendeiro nos Estados Unidos. Ele foi um fazendeiro e essa mentira, esse engano religioso começou em 1840, baseado aqui, agora que vamos ler aqui no livro do Apocalipse capítulo 10, a visão do livrinho. Esse homem chamado Guilherme Miller, que foi um fazendeiro dos Estados Unidos, ele influenciou, ele teve uma influência, ele interpretou a Bíblia da forma dele. Por isso que eu falo para vocês, aqui nós no canal Yahushua Reina para Sempre, nós não interpretamos a Bíblia da nossa forma. Por quê, Fernando? Porque, Fernando, existe tantas igrejas, tantas religiões, milhares de religiões no mundo, porque eles entendem a Bíblia de uma forma que eles querem entender. Você entendeu, meu amado? Eles leem a Bíblia. Um exemplo, olha só. Um ser humano lê a Bíblia lá em João 3,16. O que diz lá em João 3,16? Eles dizem que é o texto áureo dos evangélicos. Dizem que Deus, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Eles dizem que aí é o texto áureo do conjunto da Bíblia. Agora venha comigo aqui. Este mundo falado em João 3,16, que mundo que é, irmãos? Que mundo que é religião? Se eu pegar e falar que é este mundo que eu estou vivendo agora no século 21, ou no século que passou, eu vou formar uma heresia, uma mentira. Porque o que é falado no contexto judaico é o mundo de então. O mundo tem vários significados. O mundo era o mundo de Jerusalém, foi o mundo da lei. É esse mundo que Deus amou. Foi este mundo que Deus amou. Não foi o mundo cosmo, no grego, o mundo mundial. O apóstolo Paulo disse, meus queridos irmãos, que o evangelho do reino de Deus foi pregado em todo o mundo. Qual foi o mundo? O mundo da lei. Um mundo que não tinha chegado a nova aliança. Ainda foi o mundo da velha aliança. O Salvador disse que ele veio apenas para as ovelhas perdidas de Israel. E aí, meu amado, como é que fica agora? Então, quando eu pego as escrituras e interpreto, tenho minha própria interpretação, vira o quê? Uma religião. E eu crio um povo para mim, e esse povo me segue. Eu passo a ter vários e vários seguidores. Por causa do meu ensinamento, da minha doutrina, eu influenciei as pessoas a me seguirem. Mas nós aqui em Graça, o que influencia as pessoas não seguirem nós, mas seguir o ensinamento que nós falamos, é o próprio Espírito de Deus. Não é questão de seguir que está errado. A questão é seguir o erro. É seguir a doutrina errada. É ser influenciado. Então, os filhos e as filhas de Deus estão influenciadas ao erro do sistema chamado religioso. De ministério A, ministério B, igreja ministério A, ministério B, aí vai, vários e vários, milhares e milhares de ministérios, e que eles dizem que são o corpo de Cristo. Um corpo de Cristo que cada um tem uma regra.
Cada um prega diferente, ensina diferente, tem uma regra diferente, mas o corpo de Cristo não é assim. O corpo de Cristo é a igreja, é nós, seres humanos, comprados, eleitos. Então esse cabra aqui, chamado Guilherme Miller, ele influenciou as pessoas daquele século de 1840 a segui-lo. Ele interpretou a Bíblia, ele leu lá em Daniel 8, versículo 14, se baseou aqui. Olha só, meu amado, Daniel 8, versículo 14 é bem claro. É bem claro. Qual foi a visão que Daniel recebeu? Eu estou aqui na série do Apocalipse, capítulo 10, porque está falando, é o mesmo sentido. Estou dando um exemplo aqui para mostrar para vocês que o sistema é podre mesmo. Todas as igrejas de pedras que tem pastores presidentes, eu vou falar aqui no canal Yahushua Reina para sempre, ensinar, falar onde começaram essas igrejas de pedra, meu amado. Vai ser muito importante, não perca, meus queridos irmãos, as suas fundações humanas. Quando ele leu Daniel, na visão que Daniel teve do capítulo 8, a visão do carneiro e do bode, ele interpretou do jeito dele e influenciou as pessoas que estavam ali naquela geração a segui-lo com seu ensinamento podre, religioso. Olha só, a visão do bode, a visão do carneiro e do bode, Daniel 8, fala de dois impérios. Isso é bem claro na visão, que fala do império Medos e Persas, que era o carneiro, que tinha 2 chifres, e fala do bode, que viria para derrotar o carneiro. E esse bode, ele tinha um chifre entre os seus olhos, um chifre muito grande, e que ele vinha numa velocidade tamanha, voando, e foi de encontro ao carneiro. E quando Daniel recebe essa visão, ele fala que o bode, ele derrotou esse carneiro, quebrou os 2 chifres, e ele cresceu bastante, esse bode, aquele chifre insigne, falando assim, insigne, que aparece na cópia do Almeida, grande entre os olhos, foi quebrado, aquele chifre maior. E entre aqueles 4 chifres, entre aquele chifre que foi quebrado, nasceu 4 chifres no lugar daquele que era maior, que se elevou às alturas do bode. Mas isso é bem claro. Se eu tivesse oportunidade de falar a este mentiroso chamado Guilherme Miller, que influenciou as pessoas ao erro, que foi colocado o nome de milleristas, né? Eles foram conhecidos como milleristas, e enganou, fez os filhos de Deus e as filhas de Deus perder a alma, perder a mente nesse ensinamento. O Daniel, na visão, falou de 2000 tardes e semanas. Você está entendendo? 2000 tardes e semanas. Ele se baseou nisso. Era um juízo falado já por Daniel, que cairia sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre o seu povo. Daniel 9, 70 semanas, está determinado, Daniel, sobre o teu povo. Sobre o teu povo é bem claro, não é sobre o povo gentil. Não foi falada a profecia ao povo gentil. Quando aquele bode derrota o carneiro, quebra os 2 chifres do carneiro,
que era os medos e os persas, aquele bode. Isso é muito interessante aqui, meu amado. Isso é muito forte. Eu vou ler aqui para vocês. Daniel. Vamos lá, Daniel, meu amado, para nós já entrar aqui no capítulo 10, que é o mesmo assunto. A visão, capítulo 8, versículo de número 8, versículo 14. Vamos ler do 8. Vamos ver aqui. Vamos ler do 5 para nós ser rápido aqui. E estando eu, versículo 5, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E vi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Versículo 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no lugar subiram outros 4 também insígnes chifres para os 4 cantos e ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra formosa, Jerusalém. Terra, meu amado, terra na Bíblia, Jerusalém. Olha o versículo 10. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Versículo 11. E engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado sacrifício contínuo. E olha só, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Versículo 12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, lançou a verdade por terra e o prosperou. Versículo 13 de Daniel, capítulo 8. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário, o exército, a fim de serem pisados. Versículo 14. Olha o que esse homem fez aqui, que esse capítulo 8 de Daniel, meu amado, em 1840. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, vírgula e ponto, marque aí, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de um homem. Até aqui, olha só, estamos aqui 28 minutos. Nós estamos lendo Daniel, porque Daniel traz visões, simbologias, profecias e também a palavra literal, porque nós comparamos o Apocalipse com Daniel, com Zacarias. Olha só, é bem claro, meu amado, que este homem influenciou as pessoas a perderem a sua mente em 1840. Eles saíram ali nos Estados Unidos, saíram pelo mundo, e deram o nome para eles de mileristas, e eles começaram a anunciar que Yahushua iria voltar no ano de 1841. Porém, passou 2, 3 anos, 4 anos, passou 4 anos, e eles colocaram a data de novo e foram lá para o livro do Apocalipse, capítulo 10, e falou que aquela profecia que João recebeu foi para eles, foi para aquela igreja daquele século de 1940, porque
aquilo ali ficou um amargo, era doce na boca, mas ficou amargo como era doce como mel, mas ficou muito amargo para eles, porque Yahushua, Jesus, não voltou nessas 2.000, como nós lemos aqui, tardes e manhãs. Você entende, meu amado? Então, o que Daniel recebeu na visão? Daniel, ele viu na visão um império chamado Medos e Persas sendo derrotado pelo império chamado da Grécia, o império de Alexandre o Grande. Quem era o chifre? Quem era o bode? Quem era o bode representava, meu amado, o império da Grécia. E esse chifre era o rei Alexandre o Grande. Ele derrotou os medos e os persas, os 2 chifres do carneiro. Jogou por terra, dominou aquele império. Alexandre o Grande, a interpretação na história que nós lemos, ele morre. Por isso que fala, e o bode, aquele chifre, perdeu força. E no lugar desses 4 chifres, no lugar desse chifre que era maior, que desapareceu, porque ele morreu, essa palavra morreu biologicamente, Alexandre o Grande, que nós conhecemos na história, que foi um rei muito forte na Grécia. No lugar desse chifre maior, apareceu 4 chifres, que foram os 4 generais. Eu vou estar falando para você lá na frente, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, que ficou no lugar dos 4 generais, ficou no lugar do Alexandre o Grande, o rei, o império da Grécia. Esses 4 chifres eram os 4 generais que assumiram o lugar de Alexandre o Grande. Esta é a visão, meus amados, do livro de Daniel, capítulo 8. E que esses 4 chifres que ficou no lugar, os 4 generais, olha a simbologia da Bíblia, profecia literal aqui, meus amados. Ele nasceu no lugar desses 4 chifres, um chifre menor, pequenininho, um chifre pequeno. Aí os futuristas, teologia futurista diz que é o anticristo que vai vir, que esse é o chifre pequeno do livro de Daniel, na visão do carneiro, do bode. Não, meu amado, esse chifre que nasceu, por isso que a Bíblia está já toda interpretada, confirmada as suas interpretações, profecias cumpridas, consumada. Esse chifre que, quando os 4 generais, eu vou dar o nome deles para vocês depois, eles morrem, nasce um chifre pequenininho. E esse chifre, ele é pequeno, porém, ele é perverso, ele é arrogante, ele vai agora fazer parar, ele vai fazer parar pela permissão de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, está no controle da carne humana. Deus vai dar poder a esse chifre, que não é o anticristo, viu, irmãos evangélicos, teólogos, já aconteceu. Deus vai dar poder ao chifre pequeno, que vai ficar no lugar dos 4 generais, dos 4 chifres, que ficou no lugar do chifre maior, que era o rei, o Alexandre o Grande, na Grécia. E Deus vai dar poder a esse chifre para profanar o quê? O templo que estava de pé antes da vinda do Messias. Isso acontece antes da vinda de Yahushua, segundo a carne, revestido de carne e sangue. E por isso que fala 2.300 tardes e manhãs. Isso foi antes. Isso não é para o futuro, meu amado, de certo. Mas só que esse Miller, esse cabra aqui, chamado Guilherme Miller, ele influenciou os filhos e as filhas, os eleitos e eleitas de Deus a perder a sua mente. E o grande desapontamento de 1840 a 1844 foi vista naquela geração. Foi um desapontamento. Por isso que eu falo, meu amado, Yahushua, Jesus, não volta mais. Pode marcar data, pode construir 3º templo, 4º templo, 5º templo lá em Israel, Tel Aviv. Mas Yahushua já voltou, meu amado. Já fizeram várias e várias datas. Tem um rapaz aqui no YouTube, respeita a pessoa dele, ele fala que o arrebatamento vai acontecer. Era para acontecer no ano passado, o ano que vem, que vai acontecer agora. Ficam mentindo.
esse sistema podre religioso. A Bíblia não precisa de intérprete, a Bíblia já está interpretada. E esse chifre agora, para terminar, isso é só uma introdução, estou em 34 minutos, nem li o capítulo 10, olha só, mas está dentro desse contexto do assunto. Esse chifre maior, esse bode que derrotou o carneiro, o império da Grécia, bode, marca aí, Grécia, carneiro, medos e peças. É a mesma coisa lá da estátua de Nabucodonosor, é o mesmo assunto, é o mesmo assunto dos 4 animais de Daniel. É o mesmo assunto, que é o leão, o urso, o leopardo e o animal horrendo de 7 cabeças. É os 4 impérios que Deus deu poder, Deus deu grandeza. É isso, foi na visão dada do bode e do carneiro. Figura de linguagem que ele usava animais. Por isso que a Bíblia tem que ser entendida de uma forma simbólica, profética, literal, meu amado. Lá em Mateus 24, Yahushua profetizou usando figura de linguagem. E quando esse chifre ele nasce, ele cresce, ele se torna tão poderoso, porque foi Deus que deu. Olha só, Deus dá poder até o ímpio para concluir a sua obra literária. Você entende, meu amado? Deus dá poder ao ímpio, isso antes do madeiro, para concluir a sua obra literária. E quando este chifre pequeno recebe esse poder para profanar, para parar o sacrifício lá dos judeus, que o templo, antes do Salvador vir, a Bíblia diz aqui em Daniel que esse chifre pequeno, que ficou no lugar dos quatro generais, dos 4 homens, isso é figura de linguagem, fala que ele parou o sacrifício que havia lá em Jerusalém, que os judeus foram obrigados a obedecer o que ele falava, o que os judeus tinham que seguir a regra dele. Ele criou um Deus, fez esse Deus ídolo, que nada no mundo é, demônio aqui nas escrituras, que é demônio, esse ídolo que não é nada no mundo, ele cria esse ídolo e coloca este ídolo lá dentro do templo que os judeus iam adorar. Ele faz um ídolo, é influenciado por este ídolo, que é Zeus. Ele faz o Zeus e coloca lá dentro, profana o templo de Deus e faz os judeus, obrigam os judeus a ir lá e adorar Zeus, matando porcos, oferecendo porcos a Zeus dentro de Jerusalém. Temos uma pausa aqui, mas voltamos. Convido você a ler comigo aqui rapidinho, capítulo 8, versículo de número 11 em diante. Olha só. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Por ele foi tirado sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão e lançou a verdade por terra e fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregue o santuário, o exército, a fim de serem pisados. Versículo 14. E ele disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Está falando, meu amado, o santuário era o templo que estava em Jerusalém. Não era pessoas ainda, era a velha aliança. É isso que esse homem aqui não entendeu, interpretou da sua forma. E o versículo 15, e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão,
Procurei o significado e eis que se apresentou diante de mim como uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, e o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. Olha a visão. Igual aqui, ó, a série do Apocalipse, meu amado. Agora está revelado o mistério. A mesma revelação de João que ele recebeu lá na ilha de Pátimo, e Yahushua dá a Daniel também. E veio, versículo 17, e veio perto de onde eu estava vindo ele, amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no final do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido, como o rosto em terra, e ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Olha só, a visão dada aqui antes de Yahushua, antes de Cristo A.C., foi dada, essa visão foi para o fim dos tempos. Quando esse chifre maior entraria e profanaria o templo lá de Jerusalém, já seria próximo da vinda do Salvador. Os irmãos estão entendendo? Versículo de número 20. Aqui é uma profecia já cumprida, meu amado. Não tem nada a se cumprir mais. Versículo 20. Olha só. Versículo 19. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Olha Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21. Da ira, está falando aqui o dia da ira do Senhor, a justiça que cairia sobre Jerusalém, determinado do tempo do fim. Não é o fim do mundo, os teólogos. Não é agora não, teólogos, que vai acontecer. Já aconteceu. Versículo 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média, da Pérsia, como falei. Aí ele diz, versículo 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O rei da Grécia, quem foi, Fernando? Alexandre o Grande. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quem é? Quem foi, Fernando? Quem foi? Alexandre o Grande. Versículo 22. Por ter sido quebrado, levantou-se 4 em seu lugar, no lugar dele. Os 4 generais, eu vou estar falando o nome deles aqui depois. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com força dele. Olha só, não com a força do Alexandre o Grande. Olha só, versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz, dessemblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará ali prover e destruirá os poderosos e o povo santo. Quer dizer, os judeus, santo, palavra santo, os judeus da era, daquela geração. E este rei que se levantou, meu amado, nada mais, nada menos, esse chifre menor que foi dado poder para profanar o templo, para matar porcos lá dentro do templo onde estava a Arca da Aliança, onde estavam as mesas, as pias, todos os objetos sagrados, nada mais, nada menos, nós já conhecemos na história, profecia cumprida, escatologia plena, completa, consumada, aqui no canal Yahushua, reina para sempre, foi Antíoco Epifanes. Ele foi o chifre pequeno, viu, teólogos? Não é um anticristo que nunca existiu, que vai vir, não é, nunca será. Antíoco Epifanes foi o rei perverso, que o próprio Deus dominou a sua carne, impiou, que Deus fortaleceu. Por quê? Porque os judeus sempre andavam em desobediência.
não obedecia à lei de Moisés. E Deus permitiu Antíoco Epifanes, que assumiu o lugar dos 4 generais na Grécia, para profanar. Aí nós vemos que isso foi perto mesmo, porque a gente tem a passagem, eu tenho lá na página do meu Facebook, falando sobre um endemoniado gadareno. E lá estava uma cidade fenícia, onde estava ali, onde eles ofereciam porcos como sacrifício. Foi o costume que o pequeno chifre deixou Antíoco Epifanes. Eles estavam influenciados, o gadareno era um eleito, estava influenciado a matar porcos, porque foi um edito real de Antíoco Epifanes, esse rei perverso, ímpio, que Deus permitiu, controlou, deixou, falando assim, a carne dele fazer aquilo lá com o templo. Então, está bem clara a visão do bode do carneiro, que os nossos queridos irmãos lá do século, do século de 1840, naquela geração, foram enganados por esse homem chamado Guilherme Miller, que ele leu aqui em Daniel capítulo 8, principalmente versículo 14, das manhãs, tardes e manhãs. É uma profecia cumprida, também claro, meus queridos irmãos. Então agora vamos aqui rápido, porque é o mesmo assunto, ler o que diz Ezequiel. Olha só, e vamos para o capítulo 10 do Apocalipse. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Eu creio que os irmãos entenderam, está bem claro, a Bíblia já está interpretada. Que como eu li, ali fala de impérios com simbologias, figuras de linguagem, carneiro, medos e peças com 2 chifres, bode, que veio voando com uma força que era o leopardo com asas, a Grécia, e derrubou o império, acabou com o império, medos e peças, Alexandre o Grande, com seus soldados, né? Olha só como isso aqui é maravilhoso. No capítulo 2, versículo de número 9, diz na visão do rolo do livro. Ezequiel agora, Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nele havia um rolo de livro, por dentro, por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. O livro que ele viu na visão, antes da destruição do templo no ano 70 de Jerusalém, é o mesmo livro que é mostrado a João lá no capítulo 10 do Apocalipse. Ele diz que na visão ele viu suspiros de ais, por dentro e por fora. É a mesma visão que ele recebe, Daniel recebeu, Ezequiel agora recebe a mesma visão que João recebeu na ilha de Patmos para o final dos tempos, como eu falei aqui, que Daniel disse, guarda essa visão que é para o final dos tempos. Ia acontecer ia profanar primeiro o templo, às tardes, às manhãs, tinha que acontecer primeiro para Israel, mas esse homem disse que ia acontecer para os gentios em 1840, e foi o grande desapontamento lá nos Estados Unidos, quando ele fala, Ezequiel, que recebe uma visão de ais, de suspiros, estava falando da destruição do seu povo, a destruição de Jerusalém. Capítulo 3, olha só. E depois me disse, filho do homem, come. Capítulo 3, versículo 1. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vírgula, e vai, fala aos gentios, aos romanos, à Grécia, à Pérsia, ao Brasil, aos Estados Unidos, à Alemanha, ao Egito. Não, ele disse, fala a São Paulo, a Vila do Castelo. Não, ele disse,
fala à casa de Israel. Versículo 2: E então abriu a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: Filho do homem, dá de comer o teu ventre, e enche as tuas entranhas deste teu rolo, que eu te dou. E então comi, vírgula, e era a minha boca doce como o mel. Olha a profecia, lendo a Bíblia de uma forma profética. A profecia agora é para a destruição de Jerusalém, do ano 70. Ezequiel profetizou, Daniel profetizou, Amós profetizou, Naum profetizou, e o próprio Salvador, nos dias da sua vida, profetizou a destruição do templo de Jerusalém, da era dos judeus, o fim dos tempos, o grande dia terrível do Senhor. E na visão, lá do capítulo 1 de Apocalipse, para a destruição, capítulo 1 do Apocalipse, as coisas que brevemente iam acontecer dentro de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Olha profecias falando, meus amados irmãos, todas as profecias completas, consumadas, que eles chamam de preterismo completo, que não tem, que eles tentam refutar. Está dizendo a destruição, a casa de Israel. Vamos agora ao Apocalipse, a visão é a mesma de Ezequiel. Apocalipse capítulo 10. Vamos lá. Apocalipse 10, depois de anos mais tarde para frente, depois de Antíoco Epifânio ter profanado o templo, ter colocado Zeus dentro do templo de Jerusalém, um pequeno chifre, Daniel 8. Olha só, meu amado, queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Capítulo 10, olha só. E viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Capítulo 10 do Apocalipse. Vestido, olha só. E vi anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça está o arco celeste. Eu já vi pessoas aqui, os cão gulosos, e arco-íris, meu amado, não é arco-íris. Arco-íris é um deus pagão, ídolo no mundo que não é nada, disse o apóstolo Paulo. Arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. É o mesmo livro de Ezequiel, para a destruição, para a sétima trombeta ser tocada. Corrigindo aqui, eu falei que tinha falado da sétima trombeta, não. Ainda tem a última trombeta que foi tocada, que eu vou estar lendo. Versículo 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando runge um leão. E havendo clamor dos sete trovões, emitiram as suas vozes. Juízo, trovões, emitiram trovões. Juízo pronunciado de Deus. Versículo 4. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar, sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra, e o que nele há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais demora. Versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocava a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, vírgula, como anunciou aos profetas, vírgula, seus servos. Anunciou ou não anunciou? Anunciou. Eu falei para vocês agora, meus queridos irmãos. Daniel, li Daniel para vocês, li Ezequiel. Anunciou. Olha
a profecia se cumprindo. Aqui não tem contradição nenhuma. A Bíblia é uma maravilha. É a maravilha de Deus, meus queridos irmãos, eleitos e eleitas do Senhor. E o anjo que vi estar sobre o mar, sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus, que nele há, a terra que nele há, e o mar, e o que há, que não haveria mais demora. Capítulo 1 do Apocalipse, versículo 1. Não haveria mais demora para o anjo tocar a última trombeta, para Jerusalém cair, o templo de Jerusalém cair, a lei no aspecto físico terminar, ser eliminado, ser aniquilado. Os irmãos estão entendendo a série do Apocalipse? Agora está revelado o mistério. Não é para o futuro incerto, não é que vai demorar muito como eles ensinam aí, um futuro incerto, que Jesus está voltando. Ele nunca volta. Marcaram a data em 1840, enganaram o povo. Foi o grande desapontamento de 1840 e 1844, versículo de número 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que do céu tinha ouvido, tornou-se falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar, sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E João está dizendo aqui, na visão. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Ezequiel foi a mesma coisa na visão, meus queridos irmãos. Ezequiel foi a mesma coisa. E quando eles estavam querendo que Yahushua voltasse logo, como ele prometeu, eles estavam na espera, e essa visão foi para isso. Essa visão foi para João saber que a profecia falada a Ezequiel iria se cumprir também nele. Ele estava esperando. Por isso que foi esta visão a João na ilha de Patmos. Versículo 10. Ele diz: tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. Agora entra o quê? Ele recebeu que Yahushua viria, restauraria todas as coisas, mas quando desceu no estômago, na visão, e havendo comido, meu ventre ficou amargo, destruição, angústia. É isso ao povo dele, aos judeus, aos hebreus. Não era aos gentios, não é aos gentios, meus queridos irmãos, é bem claro. Versículo 11. E ele disse-me: importa-me que profetize outra vez, e muitos povos, e nações, e línguas, reis. Não é presidentes, viu? Teologia futurista. Reis, impérios. Então aqui nós vemos, meus queridos irmãos, que o Apocalipse 10 foi a mesma visão que Ezequiel recebeu lá no capítulo de número 2, né? Versículo 9, e capítulo 3, versículo 1 e 2. É a mesma visão que João recebe na ilha de Patmos para a destruição de Jerusalém. Foi profetizada Daniel antes do Messias, antes de Yahushua, a destruição de Israel. A Daniel, a Amós, a Naum. Quantas profecias ali a gente vê ele dizendo: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. A glória desta última casa, da última será maior do que a da primeira. Por que última? Porque seria a última. Não vai haver, não tem outra casa. A casa agora, espiritualmente falando, a última casa é a igreja. É eu, é você, é o eleito, é a eleita. A casa de Deus não é Tel Aviv, não é a mesquita de Califa, o mar, não é aquela que está lá, mas lá no território, no Oriente Médio, Jerusalém. A casa agora é nossa. Pode construir o terceiro, o quarto. Os presidentes podem se reunir em todos os continentes do mundo, falando cosmo, mundial. Pode se reunir, pode construir o maior templo lá em Jerusalém, mas sempre o templo verdadeiro, bíblico, das Escrituras será eu e você.
eleita e eleita de Deus. Aqui está a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Sempre esteve revelado, meu amado. Mas nós estamos aqui nessa série, por isso nós estamos aqui no canal, pela fé. Peço aos queridos irmãos, se inscrevam nesse canal, dê o seu like, dê o seu joinha e vamos aprender a Bíblia já interpretada. Tem vários canais que ensinam o bode e o carneiro de uma forma futurista, mas não é, meu amado. Bode e carneiro já aconteceu. Capítulo 10, nós entendemos a visão dada na ilha de Patmos, que seria tocada a última trombeta, que seria a destruição total, que o templo ia ruir, ia cair em Jerusalém. Vamos entrar agora no capítulo 11, é muito importante também. Vamos falar um pouco do templo, quando estava de pé, e vamos falar das duas testemunhas que o sistema religioso fez das duas testemunhas do Apocalipse a mensagem de Hollywood, da Disney, da Marvel, né? Da Colombo, lá, parece lá aquela mulher, né? Fizeram aquela fantasia, aquela fábula, vamos estar falando das duas testemunhas aqui do livro do Apocalipse. Não perca essa série, meu amado. Inscreva-se nesse canal, ajude esse canal a crescer. Vamos chegar aos 1000 inscritos aqui nesse canal. Os irmãos em graça. Escreve também no canal do nosso querido irmão Paulo, que está começando na graça tão maravilhosa agora. Luzes da Graça. Escreve lá, ajuda o irmão. Vamos se unir nessa graça de Deus para tirar os filhos e as filhas de Deus de dentro do sistema religioso. Daqui para frente vai ficar muito interessante, hein? Tem a última trombeta. Tem a mulher e o dragão. Eita, isso aqui vai ser muito forte. Não perca, meus amados. Chama a sua família. Tem a besta que sobe do mar. Tem a besta que sobe da terra. Vai ficar muito interessante. Um abraço a todos. Obrigado por tudo. Minha gratidão pelas visualizações. Estamos aqui com o vídeo aí de Flávio José. Está chegando a quase 400 visualizações. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Eleitas e eleitas de Deus. Eleitas para sempre e eleitos para sempre. Tô indo. Um abraço. Paz e graça.